artista aí, ó, uma menina de 15 anos na frente da mãe com o revólver na cabeça. Não, é outra pessoa. É assalto, porra. Agora você vai sentir que nem a mina com você estrupou. Vira o cara aí, Tô com raiva, você não vai querer pegar essa porra. Não tem problema, não. Eu também tô com a maldita. Você vai saber agora como funciona a cadeia, conhecida como cadeia de coisa, a cadeia daqueles caras que praticam crimes sexuais de forma detalhada nesse vídeo. Então preste bastante atenção porque eu quero conversar com você a respeito desse tema. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. É muito importante a gente fazer aqui uma linha do tempo, porque infelizmente tem pessoas que imaginam que a cadeia ainda é aquele modelo mais medieval, e é importante a gente entender como a cadeia foi sofrendo algumas alterações. Inclusive nós temos aqui no nosso canal uma playlist completa falando sobre a Era Carandiru, que foi uma cadeia muito conhecida, muito famosa, principalmente no estado de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque naquela época, por exemplo, do Carandiru, era muito comum esses presos que praticavam o Você sabe qual o crime que eu tô falando, senão o YouTube acaba nos punindo aqui com a restrição. Então aqueles caras que praticavam o eles iam para o convívio normal, quando a gente fala da questão lá do Carandiru. Era muito comum, então, os presos não permitiam a convivência com esses caras, quando eles já pegavam e realmente eliminavam eles, ou até mesmo violentavam esses caras no pavilhão. Então, as histórias mais ou menos, que na verdade não são histórias, são fatos reais, acontecia muito o quê? Chegava um cara praticando esse Duque 13, os presos comuns sequestravam esse cara, quebrava eles ali na madeira realmente, violentavam esses caras e quando muito também executavam. Na época do Carandiru também tinha um pavilhão específico só para a prática desses crimes, que era praticamente o chamado o pavilhão do seguro. Presos que eram jurados de morte, presos que tinham o risco realmente de perder a sua vida se estivesse misturado com outros presos comuns. Quer dizer, logicamente, não posso culpar o funcionário por isso que ele está fazendo o trabalho dele. Filma essa pra vocês. Aqui são o lugar que nós vivemos. 24 horas trancados por dia. Temos um banho de sol de 2 horas apenas ao sábado. Estamos aguardando o bonde a coisa de 4 meses, 5 meses. Tá entendendo? A partir do momento que a gente se encontra aqui, a gente estamos vendo os piores do que os animais. Não tem condições. A vida da gente aqui está sendo muito cruel, está sendo muito maltratada, entendeu? E a realidade é uma só. Todos nós temos que sair desse lugar. O mais breve possível, urgentemente. Aqui é o inferno dentro da cidade grande, infelizmente. Uma água de 2 metros por 4, convive 14 Vê a irmãos. situação, ó, 14 pessoas em uma barraco aqui, ó. Apertado. Não tem condições nem de deitar direito, tem que revezar, ó, não tem como tomar um banho, ó, não tem água, não tem uma torneira, ó. Ó o estado disso daqui, como é que tá, ó. Tudo aceso, ó. A luz. Isso aqui dá várias doenças na gente, ó. Furúnculo, coceira. E eu sei que tem muitas pessoas dentro da nossa sociedade que dizem assim, mas é isso que eu queria, que esses caras que praticam esses crimes repugnantes caiam no convívio e os próprios presos pratiquem a vingança. Aqui está o ponto importante que a gente tem que começar a conversar. Por mais que o seu sentimento de vingança seja até um sentimento legítimo, e eu até entendo que, por exemplo, a vítima deseje isso, a família da vítima deseje isso, é legítimo. Eu respeito pra caramba e tenho, até mesmo dentro de mim,
essa revolta também com a prática desse tipo de abuso. Mas há uma diferença, e aqui há a distinção da nossa revolta, a nossa ira e o desejo da vingança. Esse é um ponto. O outro ponto é o que o Estado tem como obrigação de punir. E aí o Estado não pode praticar uma vingança, porque senão a gente cria um estado de barbárie, ou seja, a gente entrega para o Estado um poder que muitas vezes nós não vamos conseguir controlar. Porque hoje a gente deseja que esse cara que praticou esse crime seja punido numa leitura de vingança. Mas se em algum momento, com a mudança, por exemplo, da legislação, e se outros crimes também entrarem nessa mesma linha, nesse mesmo critério, amanhã ou depois eu posso estar sendo punido pelo Estado com uma força de vingança, o seu filho pode ser empurrado nessa mesma linha, então até mesmo você que está assistindo esse vídeo. Alimentar esse discurso pedindo para que o Estado crie ferramentas de punição pautadas na vingança não é saudável, e é por isso que nós temos a nossa Constituição Federal que veda principalmente esse tipo de ação. Então a gente tem que separar a emoção social, que é legítima, compreensível, de um discurso para que a gente também não dê legitimidade para aqueles caras que constroem a lei, de repente, criar algo nesse sentido. Portanto, tem que ser respeitados, por mais que você não concorde, e eu entendo, tem que ser respeitado desse cara que praticou esse tipo de crime sexual, os direitos fundamentais. Ele tem que ter a sua integridade física preservada, ele tem que ter ali todas as garantias constitucionais. Eu não concordo, eu entendo, mas você precisa abrir a sua mente e também compreender que nós estamos entregando um poder para o Estado. Feito essa introdução, o Estado tem uma responsabilidade com a integridade física desse preso. Portanto, isso era comum. Pegou aqui a linha do tempo? Na época do Carandiru, década de 80, 90, até 2000, era muito normal colocar esses presos junto com os outros e os caras pegarem lá, até mesmo em rebelião, os caras pegavam, sequestravam e praticavam barbaridades com esse tipo de Duque 13, né, conhecido no sistema prisional. O que acontece? Veio muitas alterações e o Estado foi adaptando modelos de prisões para que esses presos com esse tipo de artigo fossem deslocados para uma penitenciária específica. Então todos os presos que são, por exemplo, vou pegar aqui o Estado de São Paulo como um exemplo prático. Todos aqueles que praticarem um crime nesse aspecto, crimes repugnantes no olhar do próprio sistema prisional que não aceita eles no convívio, vai para uma determinada penitenciária. E aí surgiu praticamente um dos pontos, né, do surgimento do termo ali é cadeia de coisa, ali é cadeia de oposição. E essa oposição ela pode pautar nesse sentido, porque lá tem presos com esse perfil, e também essa cadeia de oposição ela tem uma outra visão que, por exemplo, é quando é dominada por uma facção que não seja o PCC. Então o PCC tem um monopólio do poder dentro das regras e as leis internas nas cadeias no estado de São Paulo. Lembrando que eu estou falando aqui do estado de São Paulo, tá? A gente vai tentar depois trazer para você um pouco mais dessa discussão nível Brasil de outros estados. Mas seguindo aqui a linha de raciocínio de São Paulo, que muitas vezes é o que pauta o Brasil. 90% então das prisões tem ali a filosofia do PCC na condução do sistema carcerário. Legal. O que acontece? Existem essas cadeias que são dominadas por outras facções, então o próprio PCC criou esse termo. Lá é cadeia de oposição. Então não necessariamente só a cadeia, por exemplo, dos crimes sexuais é uma cadeia de oposição, é uma cadeia de coisa. Muitas vezes pode ser chamada até uma cadeia neutra. Pode ser chamado assim também. Entende? Normalmente o termo cadeia de oposição tem essa dimensão e essa profundidade de ser uma cadeia não dominada pelo PCC. Uma cadeia neutra, por exemplo, também pode ser chamada o CR, que é um centro de ressocialização. Por mais que existem alguns CRs que recebam também o perfil do crime sexual. E aí tem um problema, né? Porque acaba misturando um pouco. E aí fica uma coisa até meio complicada. Então, atualmente, quando esse cara é preso no artigo 213, esses caras que praticam esses crimes relacionados à violência, até com crianças e mulheres, eles já são separados, já há uma triagem, o diretor, a própria SAP já tem todo esse cuidado de não colocar esses presos dentro do convívio.
Eles vão ser separados e vão para uma penitenciária específica. No estado de São Paulo tem algumas, em outras regiões também tem essa separação. Inclusive eu conto uma história aqui no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Quer adquirir o nosso livro, é só você vir aqui abaixo no link da descrição que você vai ter acesso tanto na versão física como na versão em e-book. Eu conto aqui um episódio no livro 1 sobre a descoberta uma vez de um cara que estava, digamos assim, enrustido num Duque 13 lá no pavilhão onde eu estava cumprindo pena. Uma história bem interessante, um capítulo aqui do livro que eu falo sobre essa questão e trago o desfecho. Se você quiser saber dessa história, livro Lodebar, uma meditação profunda sobre o sistema prisional. Lembrando, esse livro aqui, ele é um recorte da minha realidade, da minha experiência. Não quer dizer que eu trago aqui um trabalho acadêmico do que é o sistema prisional. Eu trago a minha experiência e o que eu fiz, qual foi a leitura que eu fiz do sistema prisional naquele período que eu cumpri pena, tá bom? Recomendo para você a leitura de Lodebar. Tá curtindo o conteúdo de hoje? Então, por favor, é só você deixar o like aqui. Nosso canal caiu demais a questão do engajamento. Isso se deve também porque muitas vezes você consome o nosso material e não deixa um like, não deixa nenhum comentário. Essas duas ações ajudam demais o nosso trabalho. Ajuda a criar um movimento de engajamento e você pode nos ajudar também resgatando esse impulsionamento, deixando o like e deixando, é claro, o seu comentário que eu leio todos. E só pra gente encerrar essa questão, principalmente tratando-se desses crimes sexuais, né, você entendeu? O que acontece também é que naquela década de 90 ali até o ano de 2000, essas partes, tô pegando aqui alguns trechos de tempo só pra gente poder localizar, já aconteceu também no sistema prisional muitas injustiças. Isso é importante ser dito. Muitos caras que chegavam no sistema prisional acusado desse crime e depois ser provado que aquela acusação não era verdadeira. Então imagina só o cenário, de repente o cara caiu numa armadilha, porque acontece isso também. A gente não pode negar que homens podem ser acusados de forma falsa, uma acusação falsa contra eles num crime, né, infelizmente tão bárbaro. Então existem mulheres, é a minoria? Claro que é a minoria, mas existem casos em que o cara ele chega na cadeia com essa acusação e lá atrás ele era conduzido até mesmo de perder a sua vida e depois passar um tempo ser provado que ele era inocente. Olha, imagina só, olha que situação complicada. Como é difícil a gente julgar, né? Sem ter realmente acesso aos autos, sem conhecer profundamente o que realmente aconteceu. É muito sério isso. O PCC até mesmo adotou uma questão de condução de ideia, pelo menos na minha época era assim. Quando chegava um preso, por exemplo, que caía numa situação como essa, ou até mesmo ele estava respondendo um processo e depois era descoberto que ele estava respondendo um processo desse artigo lá dentro do convívio, o PCC começou a adotar uma cautela maior para conduzir essa ideia, justamente para não cometer uma injustiça. Ah, mas tudo indica que esse cara praticou o crime, mas havia ali, pelo menos na minha época, na forma da condução da ideia, que era um termo mais ou menos assim, ó, 99 não é 100. Então assim, por mais que todos os indícios caminhem para mostrar que ele tem culpa, a gente tem que ter realmente 100% de certeza para poder aplicar uma punição. Porque amanhã ou depois a gente pode estar punindo uma pessoa de forma equivocada e punindo um inocente. É um crime muito bárbaro, é um crime repugnante, é um crime que nem a comunidade carcerária aceita dentro do seu convívio, então é importante que a gente saiba separar essas questões, saiba analisar caso por caso e saiba até mesmo aquilo que a gente vai opinar, sempre com muito cuidado e muita cautela. E aí, entendeu as distinções, como é o convívio desse tipo de preso no sistema prisional? Ficou com mais alguma dúvida a respeito desse tema? O espaço do comentário é justamente para isso, para que a gente possa continuar essa conversa, você colocar e contribuir com o seu ponto de vista e quem sabe, partindo de um comentário seu, a gente pauta mais um vídeo esclarecendo a sua dúvida. Eu sou Arquimedes Nicastro, esse foi mais um Papo Reto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixando o like, seguindo a gente nas nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Valeu!